Boa tarde, então, hoje, no dia 23 de novembro, nossa terceira aula da Química Analítica e Instrumental. Hoje nós vamos falar sobre amostragem. Bom, só relembrando, né, na aula passada a gente falou sobre o laboratório de química, né, o laboratório de análise, na verdade, né, não necessariamente de química, e onde nós falamos sobre vários aspectos, vidraria, equipamentos, né, sobre segurança. A gravação da aula está aqui, né? Então, vocês podem consultar novamente, se quiserem, né? E aqui nós temos, então, a nossa atividade. Ela é um pouquinho diferente, onde você tem que postar, né, pelo menos 6 equipamentos, né, ou vidrarias, né, materiais que nós vamos utilizar dentro do laboratório de análise. Tá? Pode falar, José. Ali ele não anexa a foto, ele anexa um link, né? Para abrir a foto depois, né? É isso? Você pode colocar também Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Também dá. Eu fiz isso, só que na hora que eu salvo e depois eu tento rever, ele não aparece a imagem, aparece só um quadradinho fechado. Aí eu clico no link e ele abre a foto. José, nesse caso, você tem que apagar aquele link lá, colocar de novo e só copiar a foto, entendeu? Copia da página onde você está fazendo, copia a sua foto, cola lá e volta. Ele fica. No meu aconteceu a mesma coisa, eu copiei tudo e a foto ele não ia, ele só ia um informativo direcionando para a página. Aí eu excluía aquele link, copiava só a foto e adicionava aí no sistema. Vou fazer isso então. Obrigado. Isso. Aqui, ó, gente, só para a gente ter uma noção, o Leo não fez, a Lília, a Samira. Aqui alguém usou equipamentos aqui, vai ter que colocar o nome, senão... Foi você, José? Tá, então você coloca aqui também, José, que é o seu nome, senão eu não vou saber que é você. Tá. Tá. Ok? Ok. Beleza. Aí, acho que aqui que falta daí colocar a foto, né? Isso, por exemplo, que aí eu edito, eu jogo a foto no meu Word, a foto tá. Quando eu faço o transporte para lá, que ele não... Ó, por exemplo, aqui, né? Nome, Becker, né? Vamos pegar aqui vamos pegar uma foto de Becker aqui, só para te mostrar, ó. Tá. Becker. Aqui em imagens. Vou pegar qualquer um aqui, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Então, vem com o botão direito, copiar imagem. Vai direto lá, ó, e faz o colar. Tá dando esse erro aí. Tem que ser o Ctrl+V aí. Tá. Aí ele fica desse tamanho. Ele fica desse tamanho aí, ó. Sim, não, mas aí você clica nela, ó, e aí você reduz o tamanho. Tá? Beleza, vou fazer isso. Então. Dá o Ctrl+C e o Ctrl+V, porque se fizer com o do mouse, ele não aceita aqui o Moodle, tá? Ó, então você vem aqui, reduz ele bem certinho aqui, porque a qualidade no site, ela é grande, então, e aí, ó, tá aqui, ó, o Becker, você colocou, né? Você vem aqui, salvar, e ele vai aparecer ali, ó, tá vendo? Ele ficou. É que ele viu que era o professor, né? Não, senhor. É que como você colocou no Word, sim, ele vai reconhecer que é do Word, então ele não vai conseguir. Então tá. Então, faz direto a página que você pegou. Tá, beleza. Beleza? Beleza. E não pode ser nem nada repetido, né? O Becker já tinha sido, né? Mas tudo bem. Não, eu refaço. Não, a hora que eu fiz, eu não vi quem tinha feito, né? Beleza, tranquilo. Tá? Então, eu peço que
coloquem lá certinho, não esquece de colocar o teu nome, como tu já usou um que estava lá, o que é o utensílios, coloca o teu nome em cima, José e tal, tá? Então, como eu estava falando, essa atividade vai até hoje às 11 horas, 23 horas e 55 minutos, tá? Bom, a nossa aula de hoje é sobre amostragem e preparação de amostras para análise. Então, aqui nós vamos ter um livro, né, que tem nosso material teórico, né, e vamos ter também uma atividade, tá? E aqui eu coloquei dois materiais complementares, falando sobre amostragem, padronização e calibração, e falando sobre amostragem de alimentos, né, que é o que a gente chama de análise bromatológica, né? Bom, vamos lá falar sobre a nossa amostragem. Então, quando nós falamos em amostragem, a gente tem que entender o seguinte: a amostragem, ela é de suma importância para uma análise. Primeiro, porque ela tem que ser a mais significante possível. Claro que eu não vou comprometer o meu produto de análise, né? Eu tenho que pensar o seguinte, que dependendo do que eu vou analisar, eu tenho que ter uma amostra significativa e homogênea daquele material. Né? Então, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente está falando na viticultura e enologia, eu tenho algumas características para poder abordar a amostragem. Por exemplo, se eu vou para o campo, o que eu quero analisar? Eu quero analisar o solo, quero saber se o meu solo está ideal para plantar a minha videira, ou se a minha videira está respondendo em função do solo, está com aspectos negativos, o que eu tenho que fazer? Então, a amostragem de solo é uma coisa, né? E aí os agrônomos, né? Isso vocês vão ver também durante o curso, né? Mais para frente vão ter unidades falando do solo, da fertilidade do solo, como é que se faz uma caracterização do solo. Então, eu tenho que tirar o mais fidedigno possível da minha área, para saber se a minha área se esse solo tem a fertilidade, se está com os parâmetros, se não está liberando o alumínio, e o alumínio é um problema sério para a fertilidade da planta, né? Para a saúde da planta, né? Outra coisa, eu vou analisar a maturidade, a maturação da uva. Então, é um outro aspecto de amostragem. Ou vou controlar a minha vinificação, é um outro tipo de amostragem também. O mapa, quando vai fazer análise de materiais, como, por exemplo, na gôndola, né, no supermercado, coisa parecida, é um outro tipo de amostragem também. Às vezes, uma garrafa já é significativa, né? Então, esses são alguns aspectos que a gente tem que levar em conta, né? Como eu acabei de falar. Então, se eu vou ter uma amostragem do produto acabado, eu tenho que ter um comportamento, tenho que fazer um procedimento. Se eu vou para o campo, o que eu vou analisar? O solo ou a maturação da uva? Então, tem que ter outro tipo de procedimento, né? Então, quero fazer uma análise do lote que eu produzi de vinho, então tem que ter uma amostra significativa desse lote, tá? Então, isso que é importante, eu tenho que ter bem ciente o que eu quero analisar e aí coletar a amostra de forma significativa. Quando a gente vai falar em análise, e por si só depois, né, como proceder essa análise, eu tenho que entender que eu tenho que primeiro saber qual é o meu problema analítico. Ou seja, o que eu quero controlar, o que eu quero analisar.
eu quero analisar a maturação da uva, quero controlar a maturação da uva para saber quando é que eu vou colher, porque geralmente uma análise, ela quer responder uma pergunta, ou ela quer induzir uma tomada de decisão. No caso do solo, por que a gente faz uma análise de solo? Para tomar uma decisão, se eu preciso fazer uma correção do solo ou não. Se o meu solo está até ideal para eu fazer o meu plantio, né? Controle de qualidade, o que eu devo fazer para manter a qualidade do meu produto? Então, no caso da vinificação, está dentro dos parâmetros, está com algum problema, não está com algum problema? Então, tenho que sempre saber o que eu estou analisando. Qual é o meu problema analítico? Sabendo isso, eu vou fazer a escolha do melhor método de análise. E escolhendo um método de análise, eu vou partir para a amostragem. Então, a amostragem, ela é fundamental. Se eu não fizer uma amostragem, vamos dizer assim, uma amostragem representativa, eu posso induzir a um erro, positivo ou negativo, né? O erro, ele sempre pode nos dar esses dois aspectos, levar a um aspecto negativo ou um aspecto positivo, né? Depois que eu vou coletar essa amostra, né, eu vou tratar a amostra, se for necessário, né? Vou ver se meus equipamentos estão calibrados, vou proceder à medida analítica e depois, com os resultados, eu vou fazer uma avaliação desses resultados e esses resultados vão me dar condições de tomar uma decisão. A decisão que eu estou querendo, né? Por exemplo, tenho que fazer uma correção do solo? Só os resultados da análise do solo é que vão me levar a isso. Meu produto pode ser comercializado? Os resultados é que vão dizer isso. Se eles estão dentro do que o MAPA, que é o órgão, né, que fiscaliza essa questão de alimentos, né, está dentro os parâmetros que ela exige de qualidade, que o MAPA exige, ok, posso então comercializar. Não está, daí, aí eu tenho que tomar uma decisão, vou passar o meu, no caso, vinho, né, vou passar o que eu produzi para fazer um corte, para ficar dentro dos parâmetros ou não, né, minha vinificação não ficou boa, então vou destilar isso e fazer um brand. Tudo isso depende da minha análise, né? Mas, vejam bem, a amostragem é fundamental porque uma amostragem bem feita me dá condições de ter uma resposta, né, para que eu possa tomar essa decisão. Então, o que é uma amostragem, né? É o processo que eu vou selecionar ou remover, né, uma pequena e representativa, né, e suficiente parte de um todo para que eu possa fazer a minha análise. No caso do solo, vou pegar lá o terreno onde eu tenho o plantio, né, ou onde eu quero plantar. Pode ser que o ideal é sempre fazer antes de você implementar o seu vinhedo, né, ou qualquer outra cultura. Você proceder uma análise antes, a mais representativa possível, para você saber, eu tenho que fazer uma correção do meu solo. Então, você faz antes, né, homogeneiza ele, faz a correção. Se for uma correção de acidez, você coloca calcário, né, na proporção certa de cálcio e magnésio, e tudo isso é importante para reflexo depois da planta que vai crescer ali. E depois que está ok, você procede o plantio, né? Então, vejam, a análise do solo, ela é, no caso, preventiva, né? Para que você comece já certo, né? Não é, eu vou plantar na área lá, vou fazer o meu vinhedo e tal, mas não faz análise. Corrigir depois, é muito problemático, né? Você pode ter outros problemas associados, né? Porque, além da correção da acidez, tem a questão da fertilidade. Se o teu solo não é fértil, você vai gastar muito na questão
fertilidade depois que você já tem lá a sua cultura implantada. Na questão de controle, né, por exemplo, preciso controlar se houve malolática, né? Então, a gente tem um tipo de análise que é qualitativa, mas é rápida, que a gente chama de cromatografia de papel, e que pode te dizer, já fez malolática, então você não perde tempo, você já pode proceder para a estabilização e depois ou colocar na barrica ou colocar partir para o invase, né? E se não tiver feito então, aí você vai dar mais tempo, ou ver se está com problema para arrancar essa malolática. Daí você pode tomar outras decisões, né? O enólogo, né? O responsável. Bom, então como é que nós vamos proceder, ou o que é essa amostra? Então a amostra, né, do inglês sample, é a porção que representa o todo. Então, dependendo, se eu tenho lá um tanque de 5.000 litros, eu tenho que tirar uma amostra a mais homogênea possível, né, que possa eu fazer todo o controle necessário. Se for de um lote, posso tirar lá aleatório 1, 2 garrafas, dependendo também do lote, né? Se é um lote de 5.000 garrafas, 1 ou 2 só não representa, né, o lote como um todo, né? Então, mas tem toda uma técnica para poder proceder dessa forma. Bom, essa amostra, ela representa toda a população de interesse. Ela pode ser coletada em um único local ou ser uma amostra composta. A amostra composta, ela é resultante da mistura de várias amostras coletadas em diferentes locais dentro da população de interesse. Tá? Por exemplo, eu tenho lá uma área digamos, de 4 hectares. Você não vai tirar, digamos, desses 4 hectares aí, sei lá, por hectare aí 50 pontos. Você até pode fazer isso, mas você tira, né, de uma forma que represente toda a área, homogeniza isso e depois reduz isso para poder mandar para fazer a análise. Então, existem as técnicas já, depois vocês vão, com certeza, entrar em contato com isso, né, com o professor Marcos, com a professora Janice, né? Depois, eu tenho a subamostra, quando a amostra ela é homogeneizada e dividida em diferentes laboratórios, ou quando a amostra é grande, né, e somente uma parte é levada para o laboratório de análise. Como eu falei do solo, né? Você pode, segundo a técnica, pegar lá na tua área 50 pontos. Mas depois que você pegou esses 50 pontos de amostra, você homogeneiza e dessa parte homogeneizada você tira uma amostra que vai para o laboratório, né? Não adianta levar as 50 amostras. Você tem que levar uma parte homogênea, né? Já quando eu vou para a amostra laboratorial, né, ou amostra analítica, né, ou também chamada amostra para testes, ela é uma amostra preparada no laboratório, né, de análise a partir dessa tua subamostra, dessa parte que você coletou dessa amostragem principal, né? E, além disso, depois você vai tirar alíquotas dessa tua preparação, que é justamente onde vai ter o teste daquela propriedade que você quer determinar. Por exemplo, o teor de alumínio, né? Ou a acidez, no caso do vinho ou do mosto. Qual é a acidez total? Qual é a acidez volátil? Então, depende do que você vai fazer. Por exemplo, uma garrafa do vinho pode ser a tua amostra, mas dessa amostra, você só vai tirar uma pequena alíquota para fazer acidez, né? Deixa bem entendido, né, que quando a gente vai fazer qualquer análise, a gente procura ter um mínimo de representação. Por exemplo, não posso fazer uma medida de acidez. Tem que ter, no mínimo, 3 alíquotas para fechar uma confiabilidade, tá? No mínimo, tá? Quanto maior o número de alíquotas que você analisar, melhor, mas no mínimo é 3, certo? Então, aqui a gente fala um pouquinho da dimensão da amostra.
as amostras elas podem ser divididas em categorias, né? Então, maior que 0,1 grama, eu já estou no macro, né? No tipo de análise. Entre 0,01 e 0,1 grama, eu estou no semimicro. Entre o 1 miligrama e 0,1 grama, já estou no micro, né? E abaixo de 10 na menos 4 gramas, né, eu já estou no ultramicro. Equipamentos, né, mais modernos, por exemplo, o espectrofotômetro de chama, eles já vão cair nessa micro e ultramicro, né? Quer dizer, você utiliza menos amostra, mas tem uma confiabilidade, uma precisão muito maior, tá? Então, logo, você tira uma amostra representativa, mas quando você vai fazer mandar isso para um laboratório credenciado, ele divide, muitas vezes, a tua amostra em 3 partes. A parte que ele vai usar para análise, uma parte que seria a contraprova, que ele guarda, acondicionada da melhor forma possível, e uma amostra, vamos dizer assim, de segurança. Caso ele consuma toda aquela amostra que ele vai analisar ou dar algum erro, ele pega essa de segurança. E depois que ele faz toda essa amostra, se tiver alguma contestação, ele tem aquela lá que ele guardou, né, que é a contraprova, para fazer qualquer tirada de dúvida, né, no procedimento. Então, com relação à dimensão das amostras, né, nós temos essa vindo do macro, né, quando é grande, né, até o ultramicro, né. E outra questão é com relação ao constituinte. O constituinte que tu vai analisar. Por quê? Porque ele vai determinar o tipo de método que você vai empregar para poder analisar. Por exemplo, se ele é majoritário, se ele é minoritário, se ele é um traço, se ele é um ultratraço, isso determina o tipo de análise, né, ou do método que você vai utilizar. Por exemplo, majoritário é quando tem grande quantidade, né? Vamos imaginar o vinho. Um vinho fino, ele tem aí entre 8% e 14% de álcool. O álcool é um majoritário. Depois da água, ele é até em maior quantidade, né? Então, isso implica que, para você analisar álcool, você tem um método que não precisa de um equipamento tão sofisticado, né? Apesar de que, dependendo da empresa, né, da vinícola ou da cooperativa, né, eles investem para que haja uma análise rápida, para eles poderem ter controle, né, de toda uma produção. É diferente, né? Você tem uma vinícola pequena, de um que tem um certo volume pequeno de produção, e pegar uma grande cooperativa que tem aí, né, uma produção anual aí muito grande, né? Agora, vejam só, então, os constituintes majoritários, né, eles são aqueles que estão entre 1% e 100%, né? Como eu falei do álcool, né, que pode chegar até 14%. Então, muitos dos procedimentos gravimétricos e alguns volumétricos, né, eles estão mais apropriados para fazer a análise desses majoritários. Agora, quando eu tenho entre 0,01% e 1%, aí eu já tenho aqueles minoritários. Por exemplo, né, açúcares residuais, acidez, né? Ainda eu posso fazer análise com equipamentos ou até volumétrico, né? Quando eu parto já para aqueles componentes que estão na parte de ppm, partes por milhão, eu já vou precisar de métodos mais apurados, né? É o que a gente chama de traço. E ultratraço, então, é aqueles que já partem para casa do partes por bilhão. Eu estou falando em nanograma, né? 10 na menos 9 gramas, né? Por exemplo, é a questão do perfil aromático. Tem muitas
substâncias que dão características aromáticas que estão presentes no vinho na casa dos parte por bilhão e que tem um impacto aromático e gustativo, né? Então, se eu quero analisar essas substâncias, eu tenho que partir para equipamentos como cromatógrafos, cromatografia a gás, com identificadores de massa, porque eles já são muito mais precisos e vão dar característica, né, a quantidade, ou detectar esses compostos. Para controle do vinho, a gente não vai especificamente para esses traços, né? Muitas vezes eles são compostos aromáticos, a gente faz um perfil de polifenóis, um perfil de aromáticos totais, né? Então a gente utiliza já um espectrofotômetro que trabalha com luz, né, que pode dar esse índice total de polifenóis, né? Mas eu tenho que ter essa noção, o que eu vou analisar? Tenho condições de analisar ele dentro da minha vinícola, né, ou dentro do meu laboratório? Vou precisar de um equipamento mais sofisticado? Então, eu tenho que saber aí, ó, qual que é a dimensão dessa substância que eu quero analisar. Só para ter uma ideia, e por isso que nem toda vinícola faz isso, né, aí, quando quer fazer um perfil para obter um registro no mapa, pega uma instituição, um laboratório credenciado que possa fazer esse tipo de coisa. E daí eles vão ter os equipamentos todos necessários para poder analisar o perfil total, né, desse vinho ou desse produto que você quer implantar e pegar registro, né? Então, quando eu vou falar de amostras reais, a análise dessas amostras reais ela é complicada devido ao efeito da matriz da minha amostra, né? Essa matriz ela pode conter espécies que têm propriedades químicas similares ao meu analito, aquilo que eu quero identificar. Então, muitas vezes eu tenho que tentar minimizar o efeito dessa substância que pode interferir no meu analito, né? Então, por isso que a gente fala que a gente tem que fazer um tratamento da amostra, muitas vezes, que é justamente tentar evitar que a minha análise tenha algum interferente, né? E que daí vai me dar um falso positivo, ou então vai me dar um falso resultado dentro dessa minha amostra, né? Então, tem que tentar eliminar ao máximo tudo aquilo que possa interferir com a minha análise. Aqui tem uma leitura complementar, né? Então, aqui algumas normas, né, do Instituto Adolfo Lutz, que empregam, né, nos métodos físico-químicos de análise de alimentos, também voltados, tem a parte de alimentos líquidos, né? É interessante essa leitura, então fica a critério, né? E continuando, né, então a gente tem a importância, e aqui nós temos uma leitura obrigatória. Qual que é a importância da amostra, né, da amostragem, né? Ela é a etapa mais difícil que a gente tem quando vai fazer uma análise. Porque se eu pegar uma amostra que não seja significativa, eu vou estar medindo uma parte, não o todo, né? Não vai ser representativo do todo que eu estou querendo analisar, né? Então, ela pode limitar a exatidão do meu procedimento, né? Principalmente, né, particularmente, quando o material que eu vou analisar, ele for constituído de um grande volume, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho que ter a capacidade de ter esse volume homogêneo. Se não tiver homogêneo, eu posso ter estratificações de concentração, dependendo onde ele está armazenado. Então, tem que tentar deixar o mais homogêneo possível para poder ser representativo de todo o volume que eu quero analisar. Assim como também, como eu falei, da questão da área de solo, né? Se eu não fizer uma homogeneização ou uma amostragem significativa de todo o terreno que eu quero utilizar, eu posso estar causando problemas em vez de estar resolvendo um problema, né? Posso estar causando mais problemas, né? Então, eu peço que vocês façam a leitura a importância do preparo da amostra, tá? Por que eu tenho que ter os cuidados na hora de fazer essa amostragem. E partindo para a amostragem em laboratório,
Um pouquinho que ele está meio lento. Aí. Aqui eu trago um diagrama onde depende do que você vai fazer de amostragem. Por exemplo, né, na minha amostragem laboratorial, ela tem que responder a primeira pergunta. Ela está homogênea ou não? Porque se ela for homogênea, eu tiro uma alíquota e faço a minha análise. Agora, se ela não estiver homogênea, eu tenho que fazer a homogeneização dessa minha amostra. Como? Se for sólida, eu vou fazer o quarteamento, né? Ou misturar o máximo possível, peneirar se tiver grânulos muito grandes, moer se for necessário, homogeneizar no caso de líquidos, né? Aqui tem um vídeo que fala justamente sobre o quarteamento. Aqui ele pegou café, né? Esse processo de quarteamento geralmente é aplicado para sólidos, né? Então, ele pegou aqui uma amostra, ó, deixa eu colocar aqui. Ó. Ele pegou uma amostra, ele está misturando tentando tornar a mistura o mais homogênea possível, ele está separando ela de forma que ele fique distribuída, né? Ele colocou aqui, inclusive, um plástico, né, para proteção. Depois que ele faz essa, digamos assim, separação, ele está tentando deixar ela o mais distribuída possível, ele vai proceder à primeira divisão, onde ele pega toda esta amostra e divide em 4 partes. Por isso que a gente chama de quarteamento. Ele separa em 4 partes, como vocês podem estar vendo ali, ele está separando. Depois que separou essas 4 partes, ele vai pegar e escolher 2 dessas 4 partes, e as outras 2 ele vai separar. Ele pode deixar depois essas outras 2, né, como aquela prova de segurança, né, aquela amostra de segurança. Ele tirou as 2. O que ele vai fazer agora? Ele vai remisturar, ele vai misturar de novo as 2 que ficaram ali. Então, ali ele vai juntar novamente essas 2. Vai homogeneizar o máximo que ele conseguir dessa mistura. Então, vai misturando. Depois, tenta separar novamente, né? Colocar elas de forma que ele possa proceder novamente o quarteamento. Então, ele vai separar de novo em 4 partes. Descarta 2, mistura as 2 que sobraram, e assim até você alcançar o volume que você possa utilizar como amostra de análise do laboratório. Então, de novo, vai fazer esse quarteamento. Esse processo chamado quarteamento, ele vai garantir que você tenha a maior homogeneidade possível, ou dos grãos, ou da parte sólida. E se não tiver no grão ideal, você primeiro passa por um moinho para moer até chegar na granulação que você deseja para fazer a sua análise. De novo, olha, ele misturou, depois agora ele vai deixar o mais homogêneo possível ali, né, a parte, né? Se for o caso, divide de novo em 4, dispensa 2, até chegar no volume que ele possa utilizar, tá? Então, isso é o que a gente chama de quarteamento. Se for necessário fazer isso até chegar na massa que você deseja, sei lá, 1 grama, 10 gramas, sei lá, qual é o volume, você faz, tá? E aí, você procede à sua análise, tá? Aqui tem uma outra leitura complementar, né, que é a introdução à análise química. Vai falar na parte sobre a amostragem, né, que é importante. Então, ali acabou o vídeo. E aqui, ó, eu peguei, já voltando mais para a questão da viticultura e enologia, né,
Aqui eu peguei da EPAMIG. A EPAMIG é o que a Ipagre faz para Santa Catarina, né? Ela é uma empresa que trabalha voltada para a questão da agricultura e pecuária lá em Minas Gerais, para o desenvolvimento, em que eles vão mostrar como é que a gente faz a amostragem de uvas no campo. Então, eles são já uns vídeos aqui, ó, tanto no campo como depois que você leva para o laboratório. Como é que você procede a essa amostragem? Aqui no caso, né, desses dois vídeos, eles vão explicar a amostragem para controle de maturação, né, que é importantíssimo. Você vai tomar a decisão de fazer a colheita da sua uva lá. Ela, no caso do vinho, né, você espera que esteja com a graduação, que dê a maior graduação alcoólica possível, né? Ou o Brix, né, que tem o maior Brix, porque o maior capacidade de açúcar, maior volume de açúcar na uva, te dá a maior capacidade de gerar álcool, se o processo depois de vinificação for bem conduzido, né? Então, aqui eles vão mostrar como é que se procede. Aqui tem a pesquisadora, então, deixa eu tirar aqui, ela vai mostrar como é que você faz essa colheita. Porque tem que pensar o seguinte, eu vou, sei lá, vou colher a variedade, sei lá, Cabernet Sauvignon, né? Que é na Serra, é uma das maiores mais problemáticas no sentido de que, dependendo da condução, né, ela é tardia, né? Então, você pode chegar perto do frio, né, de começar a esfriar, e ela não chegar naquele ponto ótimo, né? Hoje a gente já sabe que, na verdade, tem toda uma questão de manejo para que ela alcance a maturação ótima, né? Mas, se ficar muito tardia, ela pode pegar frio e aí ela não vai chegar naquele valor que se considera o ótimo, né? Mas, digamos, você vai controlar. Como é que você vai fazer isso? Digamos, tem lá 1 hectare plantado. Você tem que ter uma amostragem o mais representativa possível de todo esse 1 hectare, porque é ele que é todo esse volume que você vai querer colher. E se você não fizer a amostra representativa, você pode incorrer num erro, e aí, na hora depois de vinificar, o teu vinho não vai chegar naquela graduação que você quer, né? Então, aqui nesse vídeo, a Cláudia Rita de Souza, mais o pessoal do laboratório, né, eles vão mostrar como é que você procede, como é que tem que proceder para fazer essa amostragem, né? Para daí, sim, depois chega lá no laboratório e você consegue fazer toda a preparação para determinar se aquele teu mosto tem, então, qual é o Brix, né? Qual é a acidez, porque se chegou na maturação fenólica, que são os 3 pontos, né, que se utiliza para tomar a decisão de que vai colher ou não vai colher, né? Chegou no Brix ideal, a acidez está num ponto que possa colher, não vai mais baixar daquilo. A maturação fenólica, então, no caso da semente, está no ponto ou não? Tudo isso é analisado. Então, eu peço que vocês assistam esses 2 vídeos. Então, aqui ela está no campo, ela e mais o rapaz que vai aparecer depois, procedendo justamente a essa amostragem. E no segundo vídeo, né, já vai ser quando vai estar no laboratório. Aí já o que se faz depois quando você chega lá com essa amostra? O que você deve proceder? Como é que você deve fazer? Tá? Então, esses 2 vídeos aqui são bem interessantes para vocês terem uma noção de preparação de amostra, né? Mas eu tenho um produtor lá e o produtor, ele vende essa uva, ele não vai fazer o vinho, ou se ele vai fazer o vinho dele lá, tal. Digamos que ele tem lá uma labrusca, não uma vitis vinifera, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai partir para análise sensorial. No máximo, ele tem lá um aparelhinho portátil para medir o Brix, né? E o que ele vai poder fazer para analisar depois se está ok ou não? Sensorial, né? Então,
eu peço que vocês leiam, vejam esses 2 vídeos, prestem bem atenção. Tem uma leitura, inclusive, aqui complementar, falando de espectroscopia portátil, né, para monitoramento de uvas, né, que eu achei muito interessante essa matéria, né. Então, aqui ele vai falar sobre isso, que é a espectroscopia portátil, né. Ele vai dar toda a contextualização. Aqui vejo que é um equipamento diferente, que ele coloca lá, pega na uva, né, e ele está medindo, né, a questão para ver se o alimento, já temos tecnologia para isso, né, para ver se o alimento alcançou aquela maturação ideal, né. Então, aqui é bem interessante, peço que vocês leiam, né, para poder trabalhar. É de 2019 já, né, um pouquinho antigo já, mas é interessante a gente ter outros parâmetros, outros conhecimentos do que já se tem para essa questão de amostragem, né, de análise para controle, né. Aí eu peço que vocês deem uma olhada. Bom, além disso, eu separei aqui, como eu falei para vocês, né, análise bromatológica, né, porque ele vem do grego, que significa alimento, né, bromatos, né, bromatos é alimento. Então, essa ciência que estuda, né, os alimentos é a bromatologia. No caso do vinho, do suco, né, da uva, a produção, tem a ver porque também é considerado alimento, né? Então, aqui, ó, nesse caso, a química bromatológica, ou análise de alimentos, química de alimentos, ela vai estudar a composição química dos alimentos. No caso, voltado para a viticultura e enologia, tem a ver mais com o quê? Com o controle de qualidade, né? No caso, maturação da uva, porque você quer tomar uma decisão, preciso colher, não posso segurar. Vou segurar uma semana, porque não chegou na curva ótima que eu quero. Ou chegou, então vou começar a colher. Que daí você tem que pensar o seguinte, né? Quando você toma uma decisão, essa decisão impacta outros setores no caso lá na vinícola, né? Por exemplo, disponibilização de material humano para poder colher, se é colheita manual, ou de equipamentos, se for colheita com maquinário. Então, vejam que essa análise é importantíssima para voltar os recursos para esse momento que seria a colheita. Ou, né, eu preciso saber se a minha fermentação chegou no ponto que eu quero, terminou. Então, a gente faz um controle, porque daí eu tomo a decisão de ou colocar nas barricas, né, estabilizar e colocar na barrica, ou estabilizar e engarrafar. Então, tudo isso essas decisões geram movimentos de recursos. Então, é importantíssimo que a minha amostragem seja mais fidedigna possível, né? Porque senão pode levar a problemas dentro da minha cadeia produtiva, né? Então, no nosso caso, é o quê? Controle de qualidade da fabricação, como também da estocagem, né? Porque dependendo do vinho, né, que eu vou fazer, o vinho fino, eu tenho que ter um tempo em barrica ou tenho que ter um tempo em garrafa. Preciso de um envelhecimento, porque dependendo se é um vinho jovem, não, você engarrafa e já pode comercializar, mas um vinho fino, muitas vezes, ele pode ser um vinho de guarda, então tem que dar tempo para ele chegar numa maturidade, né, aromática, gustativa, para que a gente possa extrair o maior, vamos dizer assim, a maior prazer sensorial, que é isso que a gente quer, porque se eu tenho um produto de qualidade, as pessoas vão degustar e gostam, elas vão voltar e comprar mais desse meu produto, né? Então, aqui nesse material, inclusive é um daqueles materiais que eu coloquei lá, depois eu já mostro para vocês, né? Muitas vezes na bromatologia, faz pesquisas. No nosso caso, muitas vezes no nosso país, são as empresas, né, de desenvolvimento agropecuário, né, o Embrapa, ou Ipagre, ou seja, do estado que for,
ou as universidades que geram essas pesquisas. No nosso caso, na indústria, né, é mais voltada para controle de qualidade e controle de processo, né, e controle do produto final acabado, né. Então, aqui vai falar da importância, controle de qualidade na rotina, fiscalização, porque com certeza, né, a nossa empresa pode vir a sofrer uma fiscalização. O MAPA está aí para isso, né, ele tem secretarias em todos os estados e todas as regiões produtivas, né, principais pelo menos, né, e ela vai fazer, né, isso. Aqui fala um pouquinho dos métodos de análise, quais são as análises de alimentos, os convencionais, não necessitam de equipamentos, né, nenhum equipamento sofisticado, vidrarias e reagentes, aquelas mais simples que a gente pode vir a fazer no próprio local, e tem aquelas com os métodos instrumentais, aí que necessitam de equipamentos mais sofisticados. Lógico, aí empresas maiores, grandes cooperativas, ou empresas específicas na análise, né, de alimentos é que vão ter esses materiais. Aqui fala um pouquinho dos métodos convencionais. Quando que a gente usa os convencionais? Quando tem um alto custo associado a equipamentos eletrônicos, não existe equipamento disponível, né, requer um método convencional sob aspecto de lei, é o caso, por exemplo, de muitas análises do MAPA. Por exemplo, o MAPA, ele determina que a análise de acidez, ela é feita com uma alíquota, com uma neutralização, né, um método de titulação de neutralização, feito das amostras do vinho, do mosto, com um padrão de hidróxido de sódio. Então, é dessa forma que a gente procede até chegar a um pH de neutralização 8,2. Aí você mede a acidez requerida. Então, ele tem isso já determinado. Então, o MAPA é aquele que vai determinar o que as empresas têm que fazer ou não. Em casos raros, os métodos convencionais podem apresentar resultados melhores do que instrumentais, né? Em alguns casos, tá? Então, a escolha do método, tem que saber qual é o alimento, ou o que eu quero analisar dentro desse alimento. Isso tudo vai gerar a escolha de um método. Aqui, aquilo que eu falei para vocês, né, a escolha do meu método, muitas vezes está associado ao tipo de componente que eu vou determinar, se ele é um dos maiores componentes da amostra, se ele é menor, se ele é micro, se ele é traço, por exemplo. Isso não é comum de ser feito, né, mesmo porque se cuida ao máximo para não ter esse tipo de contaminação, mas a questão de agrotóxicos, né, há 1 ou 2 anos atrás, no Rio Grande do Sul, teve um problema seríssimo, né, com vinhedo, que quase todo foi destruído, porque houve uma deriva de contaminação por um agrotóxico utilizado numa outra cultura, né? Então, como é que eu vou determinar isso? Isso muitas vezes pode ser um traço, né? Então, aí eu preciso de um equipamento mais sofisticado para detectar esse traço, né? Aqui ele vai falar um pouquinho dos métodos analíticos clássicos, como gravimétricos e volumétricos, né, que são geralmente para os componentes menores e micros. Aí depois, quanto menor é a quantidade do componente, eu tenho que já passar para o instrumental, porque daí a exatidão ela é muito melhor, né? Aqui vai falar um pouquinho da composição química também, que determina a escolha do método. Então, aqui ele vai falar sobre essas questões, né, os recursos disponíveis pela empresa, por exemplo, se tem condições de arcar com alto custo para equipamento, se não tem, vai escolher o método que cabe no bolso, né? Então, isso a gente não pode esquecer, né? Então, aqui vai falar da questão da amostragem, ó. O sistema de processamento dessa amostra, as reações que eu vou utilizar, mudanças físicas, muitas vezes, eu tenho que fazer tenho que reduzir essa minha amostra
por moagem, né? Ou tem que passar por um tratamento antes de provocar reação química, fazer uma separação, né? A minha medida, né? Para fazer essa medida, eu tenho que passar por toda uma série de processamentos dessa minha amostra. Às vezes não, às vezes eu pego só a minha amostra e já faço a reação, né? Como a gente pode fazer com um vinho, né? E aqui, em especial, sobre a amostragem. Então, eu estou mostrando isso aqui para que vocês tenham ideia, né, de como isso ele é um assunto muito importante. Lembra lá na nossa primeira atividade? Escolham dois aspectos do vinho, né, ou duas características que precisa ser analisado e quais os métodos que podem ser analisados. A gente pode citar algumas que são importantes, assim, que pode ser feito pela própria vinícola. Por exemplo, a acidez, como eu já falei, né? A gente faz pelo método clássico. Acidez tanto total como a acidez volátil. Que mais? Teor de álcool. Densidade. A densidade é um controle do controle da fermentação. Porque a fermentação é o quê? É um processo que vai, no caso a levedura, né, vai consumir o açúcar e vai transformar esse açúcar em gás carbônico e álcool. Então, você vai diminuir um sólido que vai estar dissolvido, que é o açúcar, e com isso, com o desaparecimento desse açúcar, muda a densidade do líquido, no caso ali do vinho, né? Então, com o controle da densidade do teu líquido, você pode determinar se a fermentação chegou ou não no fim. Como? Pela queda da densidade. Quando você vai começar a fermentação, deve estar acima de 1,1, 1,12, mais ou menos, de densidade. E quando chega no final, ela vai ficar lá em torno de 0,98, por aí. Então, você já consegue, só com essa análise de densidade, com o passar do tempo da fermentação, controlar se a tua fermentação acabou ou não. E é um método clássico, por densímetro, né? O que mais que a gente pode analisar no vinho? O teor de álcool, daí você faz uma separação primeiro, um processo físico, que é a destilação, e depois você, com um densímetro específico, um alcômetro, né, que a gente chama, você consegue determinar qual é a porcentagem de álcool. O que mais que a gente analisa? Se tem o teor de açúcares residuais. Também se faz por um método de titulação. O que mais que a gente pode analisar? O teor de nitrogênio, né, que utiliza também métodos clássicos. O que mais que a gente pode analisar no vinho? Falei do álcool, falei do açúcar residual, falei da acidez, o pH. Daí o pH, a gente usa o pHmetro, que o pHmetro pode até ter um portátil, né? Que ele já é um instrumento mais em conta, né? Mais barato para você analisar o pH, né? Então, essas são algumas. Agora, quando você parte, por exemplo, para descobrir quais são os cátions, né? O teor de cálcio, magnésio, potássio, aí já vai requerer um equipamento mais sofisticado. Então, daí, se precisar desse teor de ferro, teor de cobre, aí você já pede para uma empresa fazer esse teor, porque não é toda empresa vinícola que vai ter equipamentos mais sofisticados para fazer isso. Eu fui visitar algumas, como a Aurora, como a Salton, que são cooperativas maiores, aí eles têm um laboratório credenciado no mapa, né? Eles mesmos fazem todo o controle, então. Aí é diferente, né? Porque daí eles investem pelo volume de produtos diferentes que eles têm para controlar, né? Então, o custo-benefício para eles é interessante ter um equipamento como este, um equipamento mais sofisticado, né? Então, eu peço que vocês deem uma boa olhada nesse material, né? Aqui o sistema de processamento da amostra, se tem que moer, se não tem, se tem que ter filtração de partículas ou não tem que ter eliminação de gases. Por exemplo, eu vou analisar um espumante, aí eu peguei uma garrafa ou duas lá do meu lote, tenho que tirar
o CO2 que tem ali no meu espumante, porque senão ele pode alterar a questão de acidez, né? Então, eu tenho que fazer a tirada de todo esse gás, né? Qual tipo de reação química, né, ou mudança física que eu preciso fazer? Preparação de extratos, tem que ter ou não, né? Tudo isso é que eu vou levar em consideração. Separação, caso que eu falei, né? Teor de álcool. Teor de álcool clássico, eu tenho que pegar uma alíquota do meu líquido, desse líquido, do vinho ou do... Né? Tenho que fazer uma evaporação para tirar ou tentar tirar todo o álcool dessa minha alíquota, e aí, sim, fazer o procedimento para poder tirar, né, o teor de álcool. Ou então, se eu tenho um equipamento chamado ebuliômetro, eu posso pegar já a amostra, daí é por comparação entre água pura e o meu líquido, eu posso traçar já qual é o teor de álcool, né, direto. Né, mas aí é porque eu tenho um equipamento chamado ebuliômetro, que ele é muito mais rápido no seu tipo de análise. Tá? Então, esse é um material que vai falar justamente desses procedimentos, tá? Ele é um material bem longo, como eu estou mostrando aqui, né? O que fazer com a amostra, ele vai mostrando aqui, né? Até chegar na questão da análise. Esse material, ele está disponível lá, né? Deixa eu voltar aqui. Lá nesse material aqui, ó, amostragem de alimentos para análise bromatológica. Então, tá? Todo o material está disponível aqui. Aqui, essa parte de amostragem, padronização e calibração. Não adianta eu querer fazer a minha análise, né? Peguei a minha amostra mais representativa possível, fiz todo o tratamento até chegar na minha análise, vou fazer a minha análise e meu equipamento está descalibrado. Não adianta, eu vou estar só incorrendo em erros. E a soma de erros me dá problemas na hora de tomar as decisões. Com certeza, eu posso tomar uma decisão errada devido a uma análise errada. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em toda a cadeia de análise, né? Desde a amostragem, que é primordial, por isso que a gente separou nesse momento aqui, tá? E nós temos aqui uma atividade. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa atividade 3. A atividade é o seguinte, ó. Caro estudantes, nesta atividade, você terá que pesquisar um artigo em viticultura e enologia, identificar como foi realizada a amostragem, você deverá descrever a metodologia de amostragem, indicar o autor e o endereço do artigo, ou, se quiser, colocar o artigo no anexo, tá? Então, você vai procurar, sei lá, você pode colocar lá análises de vinho e vai olhar, ou análises de maturação de uva, sei lá, e vai pegar o artigo e vai verificar como foi feito a amostragem para aquela análise ou as análises que foi usado. Ô, professor. Diga. Eu abri aqui e disse que essa tarefa está atrasada há 335 dias. Desculpa, é que eu não mudei, eu mudei ali, mas eu vou mudar assim que a gente sair da aula aqui, tá? Não se preocupa, não. Brincando aí. É que foi do semestre passado já, né? Tá atrasada desde dezembro do ano passado. Já vamos editar isso aqui já, ó. Então, hoje é dia 23, para começar, né? Então, começa hoje, de novembro de 2021, a partir das 14 horas. A data de entrega é dia 30 de novembro de 2021, às 23 horas e 55 minutos. Data limite, eu vou colocar 31. Não tem 31, desculpe. Dia 1º. Nossa. De 21.
E para me lembrar, eu vou colocar como no dia 2, para eu poder corrigir. Ok, ok. Beleza. Já, se você acessar agora, ó, você tem 7 dias e 8 horas para poder enviar a tarefa. Beleza? Então, recapitulando então a nossa tarefa. Eu quero que vocês peguem um arquivo, um artigo da área de viticultura ou enologia, né? Em que identifique nesse artigo qual foi a amostragem, como foi o procedimento da amostragem. Ah, se for para falar de maturação de uva, como ele procedeu a colheita dessa amostra. Tá? O que ele fez para que essa amostra pudesse ficar pronta para ele poder analisar? Tem que indicar o autor e tem que indicar daí o endereço, vai pegar da internet, qual é o endereço, porque daí eu vou lá olhar. Ou se você quiser colocar junto o artigo, beleza. Né? Coloca junto o artigo, já fica ok. Tá? Tá certo? Então, ó, essa é a tarefa para a semana que vem. Então, durante toda essa semana, de hoje até a terça-feira que vem, vocês têm esse prazo para poder entregar essa tarefa. Da semana passada, né, então, vocês têm até hoje ainda, né, às 23 horas e 55 minutos, para concluir a tarefa aqui dos equipamentos, dos materiais de laboratório. Certo? Se tiver dificuldade, muitas vezes as pessoas têm dificuldade com colocar as coisas ali. Faça num Word daí, da vida, mas coloque todos os endereços das fotos, tal, da onde tirou, e daí entre em contato comigo, que eu vou indicar como você manda esse material. Se tiver problema. Se não tiver, coloca aqui com o material. Eu já vi que boa parte das pessoas já colocaram, né? O Sol José teve, eu acho que um probleminha ali para colocar, né, a questão da figura, mas isso aí se resolve, né? Eu já vi que as pessoas já colocaram aqui, né? Se a gente olhar aqui o mapa, né? A gente já vê aqui, ó, tem aqui, alguém botou bureta, então só tem que colocar ali o nome da pessoa associada a essa bureta, tá? O Leonan já colocou, a Lilian já colocou, a Samira já colocou. Então, quem não colocou ainda os materiais, ou esqueceu do nome, né, José? Coloca ali o nome certinho para poder comprovar que fez a atividade. Tranquilo? Então... Professor, diga, Sâmia. Sâmia, só algumas dúvidas. A aula passada eu não participei, que eu estou em mudança. Tudo que já está lá foram pesquisas já feitas e eu tenho que procurar uma pesquisa que não está lá, é isso? Um equipamento que não está lá. Assim, ó, um ou outro, tudo bem, né? Mas não adianta copiar o que já está lá, né? Porque a ideia da tarefa... novos, né? É encontrar novos e não... Exatamente. Existem, olha, inúmeros materiais, equipamentos, não sei, ali eu não vi, mas pode ter capela, pode ter diferentes tipos de shakers, por exemplo, né? Estufa, fornos, tá? E vidrarias, balão volumétrico, balão de fundo chato. Então, tem no material aqui, ó, nessa leitura complementar. Certo. Aqui também tem materiais. Aí você compara com o que tem lá, o que não tem. Tá. Tá certo? Tá ótimo, então. Mas se for dos 6, se for um que já tem, não tem problema. Mas a ideia é explorar, por quê? Porque depois, quando você acessar novamente, você vem aqui, tem uma coisa que eu acabei não falando, deixa eu entrar ali de novo. Como que ele está meio lento ali. Você pode comentar, inclusive, do colega. Né? Ah, que legal, isso aí eu não conhecia. Né? Esse equipamento já né?
Aí você não conhecia que existia, que poderia ter associado a análise, tá? Tudo isso você pode colocar. Se ele entrasse agora, porque parece que o sistema... Professor, Diga, José. eu não consigo editar o nome. Não, mas aí você faz o seguinte, José, ó, já vou chegar aqui, José, ó. Tá. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, quando você entra aqui no equipamento de utensílio, né, que você Sim. utilizou, né? Sim. Vai editar. Isso. Você não vai editar o nome, porque o nome está ali, equipamentos Sim. e utensílios. Sim. Você deixa ele tá pensando, meu computador está meio lento aqui. Estou usando muita imagem, muita coisa. Você vai editar aqui, ó. Como você está colocando todos eles ali, ó, Tá. você coloca o seu nome aqui, ó. Ah, no primeiro. Beleza. Beleza? Ok, beleza. Tá, deixa eu salvar aqui. Então, Tá, e aí- eu coloco imagem, a fonte e a utilidade. Isso, aqui, né? ó, é isso. Tá. A imagem está aqui, né? A imagem, o backer, para que serve, Aqui. e a fonte. Tá? Tá ótimo, professor. Obrigada mesmo. Tá? Aí, quando você vai colocar, ó, você entra aqui na tarefa, vem aqui do lado, ó, criar uma nova e coloca o seu nome, que daí já sei quem é que está criando, tá, Samia? Tranquilo, não sabia que era por aí que botava. Não, vem aqui criar Tá uma ótimo, nova, sei. tá? Para aqueles que não fizeram ainda a tarefa, quando você entra aqui no materiais de laboratório, que é a tarefa, você vem aqui do ladinho, ó, e ele vai estar lá, ó, materiais de laboratório, criar nova. Clica ali e coloca o seu nome para eu saber que foi você que fez a tarefa. O nome entra antes de tudo que eu postar, né? Exatamente. Tá ótimo, obrigada, professor. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Se não temos mais dúvida, eu peço que vocês, então, não esqueçam, leiam, assistam os vídeos, né? Leiam o material extra que a gente colocou aqui. Hoje mesmo eu já vou proceder a edição da gravação, colocar, né, uma vinhetinha bonitinha ali e disponibilizar aqui para aqueles que não puderam assistir a nossa aula de hoje, né? Então, e já vou avisar lá no grupo, tá? Então, aqui, ó, material complementar, que é importante, interessante. Sempre bom a gente dar uma olhada, né? Talvez aí já desperte a ideia do que você vai pesquisar, né? Para a tarefa. Certo? Dúvidas? Sim, professor. O seguinte, como eu já tinha iniciado, o meu nome vai ficar como equipamentos do laboratório. Aí, na postagem aparece meu nome, né? Sim. Isso, então tá. É que eu fui lá ver no mapa ele já continua, mas aí tu clica no equipamento e aí aparece quem fez. Isso. Beleza. Exatamente. Beleza. Ó, só uma dica para aqueles que vão fazer pesquisa. Eu estou aqui no Google, né? Eu gosto que você... Uma dica, né? Use o Google Acadêmico. Google Acadêmico. Ele vai abrir aqui, ó. Deixa eu ver. Peguei errado, desculpa. Google. Aqui, ó. Pegue o Google Acadêmico, tá? Abre em outra via ou só clica nele. Aqui você procura o que você quer. Por exemplo, vamos lá, ó, vou chutar, tá? Maturação de uva. Olha a quantidade de artigos. Eu vou pegar só um para exemplificar o que a gente quer com a tarefa. Ó, evolução da maturação de uva Cabernet Franc, conduzido no sistema Lira aberta. Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai abrir o artigo aqui. Leia o resumo, ele já vai dar uma indicação do que ele fez, tá? Objetivou-se com esse trabalho avaliar, deixa eu aumentar, né? Avaliar a evolução da maturação da uva Cabernet Franc conduzida no sistema Lira aberta.
Então, ele foi realizado durante o ciclo vegetativo de 95 a 96, os anos, em 8 vinhedos instalados em diferentes regiões vitícolas dos municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, ó, olha só, as amostras formadas por 200 bagas foram coletadas semanalmente a partir do início da maturação e esmagadas para a extração do mosto. Então, ele já deu uma indicação de como ele fez a amostragem ali no resumo. Você vai lá no métodos. Então, aqui tem uma introdução, ele vai contextualizar materiais e métodos. E aqui ele vai dizer como ele fez para obter a amostra. Tá? Então, o trabalho foi realizado no ciclo vegetativo de 1995 e 1996, nas cidades de Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Então, eles pegaram... Aqui ele está mostrando como é que foram as videiras, né, foram conduzidas em Lira. Ele mostra como, a partir da mudança de cor, que teve início no 9 de janeiro de 96, foram feitas semanalmente 5 amostragens de uva nos dias. Ele colocou os dias, né, 10, 17, 24, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Cada amostra contou com 200 bagas por vinhedo. Claro, ele tem 5, né? Ele falou que são 5 vinhedos, né? Então, ó, sendo coletadas uma baga por cacho em todos os quadrantes, aleatoriamente, até o total de 20 bagas por planta. As amostras foram levadas no laboratório esmagadas para a extração do mosto que foi a seguir centrifugado. Então, aqui, ó, ele já está indicando como ele fez a amostragem dele. É isso que eu quero que vocês identifiquem para poder fazer a tarefa. Tá? Se quiser colocar só o endereço aqui do artigo, pode. Se quiser colocar o artigo junto, né, mas especifica lá, separa o que é, como é que ele fez a coleta da amostra. Tranquilo? Tranquilo. Dúvidas? E aí, professor? Se está ok, então, eu agradeço a vocês, né, por estarem na nossa aula de hoje. Né? E boa semana e até a nossa próxima aula na terça-feira que vem. Olha, gente, não deixem dúvida. Se você estiver com dúvida, pode mandar no meu WhatsApp pessoal, pode mandar lá no grupo, tá? Tá tudo ok. Pois não, João, pode falar. Professor, relacionado à coordenadoria sua, a volta aí no EBEMA, já tem algo concretizado, já está tudo ok? Olha, agora em dezembro vai ter a votação do colegiado do campus. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, as turmas antigas, elas vão começar a recuperação das aulas práticas no dia 31 de janeiro. Isso já está confirmado. Tá? Até dezembro, a gente vai ter uma definição se nós vamos poder, pelo menos a parte prática, né, começar já ali em fevereiro. Porque, segundo o nosso calendário, nós vamos ter 6 aulas agora até o recesso, e depois mais 4 aulas já lá em fevereiro. Né? Então, o que nós estamos esperando definição vamos voltar com as práticas lá nesse período. Então, isso com certeza, assim que sair essa definição, vocês serão os primeiros a saber, né? Porque eu vou comunicar a vocês que, vai ter essa possibilidade. Eu já digo a vocês que já se organizem, porque há um movimento para que as aulas presenciais voltem, né? No próximo semestre, que vai começar lá em março. Tá? Já tem um movimento indicando que provavelmente nós vamos voltar, talvez não 100%, mas vamos voltar à presencialidade, como o nosso curso é um curso presencial, né? Estamos num período de exceção, né? Há essa possibilidade de a gente já voltar em março
com as aulas presenciais. O nosso campus lá é um campus pequeno, então o volume de estudantes durante o dia ele é menor, então há essa possibilidade, tá? Quantos alunos tem o campus hoje, professor? Olha, não tem um número certo, assim, né? Mas, olha, porque nós temos também EAD, nós temos também cursos do Proeja, né? Não sei te responder assim de prontidão, mas já está bem melhor, né? Nós temos, eu acho que na casa de. Só na graduação? Na graduação? É. Só na graduação nós devemos ter aí, acho que em torno de. Estou chutando alto, tá? 100 alunos. 100 alunos. Tá? Estou chutando alto porque tem uma turma, tem 2 turmas represadas, né, do currículo antigo, e a de vocês são 2 turmas, né? Só que a turma que está na frente de vocês tem um número menor de pessoas, bem menor. Né? E qual é a média que termina, assim? O funil, ela vai afunilando, né? Posso te dizer que a primeira turma que nós formamos, que foi ali em 98, né, em 2018, foi de 4 pessoas. Então, em 2019, nós já formamos 3 pessoas. Em 2020, a gente formou já 5 pessoas. Então, a tendência é, até chegar a de vocês, que eu não sei como é que vai ficar lá no final, mas é chegar ao dobro disso. 10. Nós esperamos que sejam os 22 que estão matriculados, né? Mas a gente sabe que o movimento da vida é bem, vamos assim, surpreendente. Né? Tá certo? Normalmente faz em 3 anos e meio, né? Que no currículo antigo era 3 anos, tá? Isso. Agora é 3 anos e meio, né? Agora 3 anos e meio. Então a gente vai ter Os ajustes. uma diferença. Vai ter uma diferença. Nós podemos fazer os ajustes, né? Sim. Certo, pessoal? Obrigado. Bom final de semana. Rapidinho, só uma questão pessoal. O senhor mora em Urupema? Eu tenho uma casa alugada lá em Urupema, mas eu moro em Joinville, tá? Tá ótimo, então. Eu fico mais quando a gente está no presencial, eu fico mais tempo em Urupema, mas Tranquilo lá, né? Bem tranquilo. Para quem gosta de tranquilidade, é Urupema. É o lugar. Então tá bom. Não sei lá não tem turma nova. Lá não tem jornal, Sânia. Lá tu vai para a porta do açougue, do mercado, e fica sabendo de todas as notícias. Lá é ao vivo, né? Notícia ao vivo. Obrigada, então, gente. Até. Tchau. Obrigada. Valeu, Leonardo.